Ela foi chamada de ladra, na frente de todos, humilhada como se não valesse nada. Mas o que ninguém sabia é que o verdadeiro ladrão era alguém muito mais poderoso. O que ela descobriu destruiu a reputação do patrão e virou a casa de cabeça para baixo. Você não vai acreditar no que aconteceu quando a verdade veio à tona. Ela chegava cedo, saía tarde e mesmo assim parecia invisível para todos naquela casa. A única coisa que notavam nela era o uniforme e os passos, silenciosos pelo chão de mármore. Seu nome era Janete, uma mulher de aparência cansada, mas de alma firme. Estava ali havia quase 2 anos, trabalhando como empregada doméstica na casa do Sr. Alcides, um empresário rico, conhecido mais pelo temperamento que pela generosidade. Janete nunca se atrasava, nunca deixava faltar nada e, mesmo assim, nunca recebeu um bom dia com respeito. Era tratada como se estivesse ali por obrigação, como se tivesse sorte por estar entre paredes tão caras. O filho do patrão, Gustavo, mal olhava na cara dela. A esposa, Dona Rejane, a tratava com a frieza de quem acha que um sorriso pode diminuir a distância entre patrão e funcionário. Mas Janete aguentava tudo em silêncio, porque precisava do trabalho, porque tinha contas para pagar e um filho pequeno para criar. O que ela não sabia é que naquela semana sua vida iria virar do avesso. Sem aviso, sem defesa, sem perdão. Na quarta-feira, a casa estava especialmente movimentada. Chegaram visitas importantes, amigos antigos do Sr. Alcides, políticos e empresários que riam alto e se tratavam como reis. Janete se dividia entre arrumar os quartos, servir os convidados e manter tudo limpo sem atrapalhar ninguém. Foi no final da tarde, enquanto recolhia as xícaras usadas no salão principal, que algo estranho aconteceu. Um dos convidados, visivelmente alterado pelo vinho, comentou alto: "Tem certeza que essa gente é confiável?" E apontou disfarçadamente para Janete. O clima mudou. O Sr. Alcides, visivelmente irritado, franziu a testa e saiu da sala. Poucos minutos depois, chamou todos os funcionários para o escritório, fechou a porta e começou a falar com frieza, como se estivesse despejando um balde de gelo em cada palavra. Disse que uma joia de valor havia desaparecido do quarto de hóspedes e, sem rodeios, olhou direto para Janete. "Você estava lá hoje de manhã, não estava?" Perguntou com tom acusador. Ela, assustada, respondeu que sim, que limpava ali todos os dias, como sempre. Mas bastou isso para que os olhares se voltassem contra ela. Os colegas baixaram a cabeça. Ninguém a defendeu. E naquele instante, pela primeira vez em 2 anos, Janete sentiu algo que nunca havia sentido ali dentro: medo. Janete tentou explicar, com a voz trêmula, que jamais colocaria as mãos em algo que não fosse seu, mas ninguém parecia ouvir. O Sr. Alcides se aproximou, olhou nos olhos dela e disse, com a frieza de quem já tinha decidido tudo: "Se for honesta mesmo, não vai se importar que a gente revire sua bolsa." Ela hesitou por um segundo. Não porque escondia algo, mas porque nunca tinha passado por tamanha humilhação. Sentia o chão sumir debaixo dos pés, o corpo gelar, o rosto queimar. Pegou a bolsa e entregou nas mãos do patrão, que diante de todos começou a mexer em tudo. Celular, carteira, marmita, tudo foi jogado em cima da mesa, até que ele disse em voz alta: "Nada aqui, por enquanto." E completou: "Mas eu vou descobrir." Aquilo caiu como um soco no peito de Janete. Ela saiu da sala em silêncio, com os olhos marejados, o coração apertado, e a certeza de que não era mais vista como uma funcionária, mas como uma suspeita. E, no fundo, sabia que, para eles, bastava a palavra de alguém rico para que sua dignidade fosse colocada em dúvida. Naquela noite, Janete mal conseguiu dormir. Cada palavra dita naquele escritório ecoava em sua mente como um martelo.
Ela revirava na cama, pensando no filho pequeno dormindo no quarto ao lado, sem saber que a mãe estava sendo tratada como uma criminosa. Pela manhã, mesmo com o rosto cansado e os olhos inchados, ela voltou para a casa do patrão. Sabia que não podia faltar, que se não aparecesse daria ainda mais munição para os boatos. Ao chegar, sentiu os olhares atravessarem seu corpo como lâminas invisíveis. As outras funcionárias cochichavam. Os seguranças evitavam encará-la e o Sr. Alcides apenas ignorava sua presença. Tudo parecia programado para esmagar o pouco de dignidade que lhe restava. Mas Janete era mais forte do que aparentava. Ela sabia que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, mesmo que tenha que rasgar o silêncio. Então respirou fundo, amarrou o cabelo, vestiu o uniforme e voltou ao trabalho, decidida a enfrentar o que viesse pela frente. Mal sabia ela que o destino já estava escrevendo o capítulo mais inesperado da sua vida. Na manhã seguinte, a esposa do Sr. Alcides, Dona Rejane, apareceu com um olhar duro carregando uma caixa nas mãos. "Encontrei isso atrás da cômoda do quarto de hóspedes", disse em voz alta, mostrando uma pequena caixinha de joias. Dentro dela, o colar desaparecido, intacto. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. O Sr. Alcides pegou a caixa, analisou com cuidado e, ao invés de reconhecer o erro, resmungou: "Estranho. Como foi parar ali?" E, como se não bastasse, lançou um olhar desconfiado para Janete, como quem insinua que ela mesma teria escondido o objeto para depois fazer cena. Aquilo foi mais doloroso do que a acusação inicial. Era como se a própria inocência dela se voltasse contra ela. A dor agora não era só de ter sido acusada, mas de ver sua verdade sendo tratada como mentira. E diante de todos, o patrão ainda teve a audácia de dizer: "Está tudo resolvido, pode voltar ao trabalho." Como se fosse só mais uma manhã comum, mas Janete por dentro sentia que algo havia quebrado de vez. A confiança, o respeito, a humanidade, tudo havia sido jogado no lixo. Só que o que ninguém ali esperava é que o que viria a seguir destruiria de vez a reputação do homem que se achava intocável. Dias se passaram, mas o peso daquela humilhação continuava sobre os ombros de Janete. Ela trabalhava em silêncio, com o olhar baixo, mas por dentro algo estava mudando. Era como se cada lágrima engolida se transformasse em força. Até que certo dia, enquanto limpava o escritório do Sr. Alcides, ouviu uma conversa estranha pelo viva-voz do telefone. Ele havia esquecido de desligar uma chamada e saiu da sala às pressas. A voz do outro lado dizia: "Tem certeza que o dinheiro foi depositado na conta certa? Essa operação não pode vazar, Alcides. É coisa séria." O coração de Janete disparou. Ela não era tola. Aquela voz, aquele assunto não tinham nada de limpo. E foi nesse instante que percebeu que o verdadeiro ladrão talvez estivesse mais perto do que todos imaginavam. Algo dentro dela se acendeu. Pegou o celular discretamente, ligou a câmera e começou a gravar. Não era vingança, era justiça. Pela primeira vez, sentiu que poderia fazer algo mais do que apenas limpar o chão daquela casa. Poderia limpar sua própria história. Com as mãos trêmulas e o coração acelerado, Janete escondeu o celular dentro do bolso do avental e terminou de limpar o cômodo como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, algo já tinha mudado. Ela agora carregava uma prova, e não apenas para se defender, mas para desmascarar quem sempre usou o poder para esmagar os outros. Nos dias seguintes, Janete continuou prestando atenção em cada detalhe, cada conversa, cada movimento suspeito. E quanto mais observava, mais descobria. Documentos escondidos, pastas trancadas, ligações no meio da madrugada. Sr. Alcides não era apenas um homem arrogante. Ele estava envolvido em algo grande, sujo e perigoso. Janete começou a anotar tudo.
Não contou a ninguém, nem mesmo a irmã com quem dividia o aluguel. Sabia que, se quisesse justiça, teria que ser estratégica. Estava cansada de ser só a empregada invisível. Agora era ela quem tinha o controle. E mal sabia o patrão que, aos poucos, quem estava sendo investigado era ele. Janete sabia que precisava de mais do que suspeitas. Naquela altura, ela já havia reunido áudios, fotos e documentos e até um vídeo em que o Sr. Alcides assinava um contrato suspeito com um homem que jamais era recebido pela porta da frente. Mas ainda não era o bastante. Então, certa noite, quando todos já dormiam, ela voltou discretamente ao escritório. Usava luvas para não deixar rastros. Conhecia aquela casa como a palma da mão. E isso agora era sua vantagem. Vasculhou gavetas, abriu pastas, até encontrar um envelope marcado com um nome que reconheceu, o mesmo da ligação misteriosa. Dentro, cópias de transferências para contas no exterior, valores que nem em sonho ela imaginava ver. Ela tirou fotos de tudo com o celular, respirou fundo e saiu em silêncio, sem ser vista. A partir daquele momento, ela não era mais só uma testemunha. Ela carregava provas de crimes que poderiam acabar com o império daquele homem. E pela primeira vez, ela sorriu ao se olhar no espelho. O mundo pode até subestimar os simples, mas são justamente os simples que Deus escolhe para confundir os poderosos. No dia seguinte, Janete foi trabalhar como de costume, mas por dentro já não era a mesma. Carregava consigo não só as provas, mas a decisão de fazer justiça, mesmo que isso custasse o emprego ou colocasse sua vida em risco. Naquela manhã, enquanto servia o café ao Sr. Alcides, ele mal a olhou. Continuava com a postura arrogante, como se o mundo girasse ao seu redor. Mal sabia ele que aquela empregadinha havia desvendado tudo. Após o turno, Janete não foi direto para casa. Em vez disso, foi até uma delegacia discreta, num bairro afastado, onde um antigo conhecido da igreja trabalhava como escrivão. Sentou-se, tirou o celular da bolsa e disse apenas: "Tenho algo que precisa ser visto com muito cuidado." Quando ele começou a ver os vídeos, os áudios, os prints, o semblante mudou. Era sério, grave, o suficiente para abrir um inquérito, sigiloso. "Você tem noção do que tem nas mãos, Janete?" ele perguntou. Ela balançou a cabeça com calma. "Tenho, mas mais do que isso, tenho certeza que não sou a única a ser humilhada por esse homem. Eu só fui a que decidiu dizer basta." Nos dias que seguiram, Janete continuou sua rotina na mansão como se nada tivesse acontecido. A diferença era que agora ela caminhava com firmeza. Já não abaixava os olhos, nem se encolhia ao som da voz autoritária do patrão. O que ele não sabia é que a qualquer momento tudo que construiu poderia ruir. E ruir pelas mãos de quem ele julgava inferior. Enquanto isso, a investigação seguia em sigilo. O escrivão a mantinha informada por mensagens discretas. "Estamos cruzando dados. Está se confirmando tudo." Cada vez que recebia uma atualização, Janete sentia o peso da injustiça se transformando em esperança. Não era só sobre ela. Era sobre todas as mulheres invisíveis, que limpam sujeiras que não são suas, que engolem ofensas em silêncio, que sofrem humilhações sem ninguém por elas. Naquela sexta-feira, enquanto preparava a mesa para mais um jantar com convidados ricos, ela olhou para a louça fina, os talheres reluzentes e pensou: que ironia! Hoje, quem vai servir a verdade sou eu. O salão estava impecável. As luzes de cristal pendiam do teto como se fossem joias, e os convidados desfilavam com taças nas mãos e risos forçados nos lábios. Janete, vestida com discrição e dignidade, passava entre eles quase invisível, como sempre. Mas por dentro, ela carregava uma tempestade prestes a explodir. O Sr. Alcides, mais vaidoso do que nunca, fazia discursos sobre ética, sucesso e trabalho duro. Um teatro de hipocrisia que só ela conhecia nos bastidores. Quando ele ergueu a taça para brindar mais uma conquista, a porta da frente se abriu
Com firmeza, 2 homens de terno escuro, acompanhados por um delegado, adentraram o salão. Um silêncio caiu como um trovão. Todos pararam. Alcides sorriu amarelo, confuso. Mas bastou ouvir seu nome completo ser pronunciado em voz alta, junto da palavra prisão preventiva, para que o sangue lhe fugisse do rosto. Ele ainda tentou argumentar, mas já era tarde. Os convidados observavam em choque, e Janete, com os olhos marejados, não disse uma palavra. Apenas segurou o pano de prato com força, como quem segura a própria dignidade. Aquela noite não seria lembrada pelo luxo, mas pela justiça finalmente servida. Enquanto o Sr. Alcides era conduzido algemado para fora da própria casa, os olhares da elite se dividiam entre incredulidade e vergonha. Ninguém ousou defender, ninguém tentou impedir. O homem que se achava intocável agora caminhava cabisbaixo diante de todos que antes o bajulavam. E ali, no meio daquele cenário de quedas e verdades reveladas, estava Janete, uma mulher simples, que por tanto tempo foi ignorada, humilhada e silenciada, mas que teve coragem de enfrentar o sistema, de carregar a verdade e de acreditar que dignidade não tem preço. Quando tudo terminou, ela foi até o quarto de empregada, onde passara tantas noites em lágrimas, pegou suas poucas coisas e saiu da mansão com a cabeça erguida. Lá fora, a noite estava fria, mas dentro dela havia uma luz quente, como se o próprio céu dissesse: "Você venceu". Na semana seguinte, a história estava nos jornais, nas redes sociais, em todo lugar. Mas Janete não buscava fama. Ela buscava paz. E essa, enfim, estava encontrando. Porque a maior vitória de todas foi provar que, por mais que tentem calar quem é humilde, a verdade sempre encontra sua voz. Janete voltou para a comunidade onde morava, recebida com abraços, lágrimas e gratidão. A vizinhança, que por muito tempo havia sair para trabalhar em silêncio, agora via nela um exemplo vivo de coragem. As outras mulheres, empregadas domésticas, cuidadoras, diaristas, tantas que carregavam histórias parecidas, passaram a olhar para Janete com outros olhos. Ela, que antes era só mais uma entre tantas, agora representava todas. E o mais bonito era que Janete não deixou o coração se encher de orgulho ou revolta. Ela usou a dor para construir algo maior. Com o apoio de uma ONG que ficou sabendo de sua história, começou a dar palestras, visitar escolas, participar de projetos sociais para fortalecer os direitos das trabalhadoras domésticas. A voz que antes tremia ao pedir respeito, agora se erguia firme para dizer: "Somos mais do que nos fazem parecer." E toda vez que alguém perguntava se ela se arrependia de ter enfrentado o patrão, Janete sorria com serenidade e respondia: "Me arrependo de não ter feito isso antes." Os dias iam passando, mas a história de Janete continuava ecoando. Um canal de televisão local fez uma matéria especial, contando tudo o que ela viveu com sensibilidade e respeito. O vídeo viralizou. Pessoas do Brasil inteiro mandavam mensagens, cartas, presentes. Algumas diziam: "Minha mãe passou por isso a vida toda." Outras: "Você me deu coragem para denunciar." Janete, com a mesma humildade de sempre, acolhia cada palavra, mas seu coração estava mesmo era na semente que havia plantado. Ela não queria fama, queria transformação. Com o dinheiro de uma indenização que ganhou na justiça, alugou um pequeno espaço e começou um projeto chamado Casa da Voz, onde mulheres em situação de vulnerabilidade poderiam aprender sobre seus direitos, ter apoio psicológico e até oficinas de canto, costura e culinária. A ideia era simples, mas poderosa: dar voz a quem sempre foi silenciada. E naquela casa modesta, mas cheia de vida, Janete reencontrou não apenas seu propósito, mas sua alegria. A Casa da Voz logo se tornou um refúgio para muitas mulheres. Ali não havia julgamentos.
Só acolhimento, empatia e histórias que se cruzavam em meio ao café quente e às conversas cheias de emoção. Janete escutava cada uma com atenção, porque sabia exatamente como era carregar dor calada no peito. Ela não tinha formação acadêmica, mas seu olhar dizia mais do que qualquer diploma. E foi numa tarde de sexta-feira, enquanto ensinava uma senhora a costurar um vestido simples, que recebeu uma visita inesperada. Era a filha do Sr. Alcides. Diferente do pai, ela carregava nos olhos o peso da vergonha e da vontade de consertar. Pediu para conversar em particular e, em meio a lágrimas, disse: "Eu não sabia da metade do que ele fazia. Eu sinto muito por tudo." Janete, com serenidade, respondeu: "O importante é que você está aqui, e isso já mostra que tem coragem." A jovem doou uma quantia significativa para o projeto e pediu para ser voluntária. Aquilo mostrou que, até nos corações marcados por arrogância e poder, a mudança era possível. E Janete, mais uma vez, escolheu o perdão como caminho, porque sabia que, no fim, o amor é o que cura. Com o passar dos meses, a Casa da Voz se fortaleceu. O que começou como um pequeno gesto de resistência se tornou um movimento. Janete passou a ser convidada para eventos, rodas de conversa, até conferências sobre direitos humanos. Mas diferente de muitos que sobem ao palco para serem aplaudidos, ela subia para tocar corações. Sua fala não era ensaiada, mas era verdadeira. Ela contava sua história com o olhar marejado, lembrando cada detalhe, cada lágrima, cada silêncio. E em todas as vezes finalizava dizendo: "Ninguém nasce para ser pisado, e quando a gente entende o nosso valor, ninguém mais consegue nos calar." Aquela frase virou lema de muitas mulheres. Estava escrita em cartazes, em camisetas, em redes sociais. Mas, acima de tudo, estava gravada na alma de quem foi transformado por sua coragem. E enquanto Janete limpava a mesa ao final de mais um dia de trabalho no projeto, ela olhava para o céu, suspirava e agradecia a Deus. Não pelo que havia perdido, mas por tudo o que havia encontrado. No dia em que completou 1 ano da criação da Casa da Voz, Janete organizou uma pequena celebração. Nada de luxo, só o essencial. Flores simples, bolo caseiro, músicas cantadas por quem antes mal conseguia erguer a voz. Entre os convidados estavam antigas colegas de trabalho, vizinhos e até algumas ex-patroas, que, tocadas pela história, vieram pedir perdão e oferecer ajuda. Mas havia uma presença que chamou a atenção de todos: o próprio Sr. Alcides. Envelhecido, com o semblante abatido, ele caminhava com passos lentos e olhos baixos. Muitos esperavam que Janete o expulsasse dali, que mostrasse sua força diante de quem tanto a humilhou. Mas ela fez diferente. Caminhou até ele, estendeu a mão e disse: "O passado eu deixo com Deus. Hoje, o que me importa é o que estamos construindo." Ele chorou. Não pediu desculpas com palavras, mas o gesto de ajoelhar e segurar as mãos dela dizia mais do que qualquer discurso. E ali, diante de todos, o silêncio foi o maior aplauso. Um silêncio cheio de reverência, de reconhecimento e de uma lição viva. Não há humilhação que resista à dignidade. A festa terminou com abraços, lágrimas e a certeza de que vidas haviam sido tocadas. Janete voltou para casa naquele dia com o coração leve. Ela não era mais só uma ex-empregada, era uma inspiração. Alguém que provou que a dor pode ser transformada em força e que até os gritos mais cruéis perdem o eco diante da coragem de quem escolhe recomeçar. A história dela é sobre dignidade, sobre justiça, sobre amor próprio e, acima de tudo, é um lembrete poderoso. Ninguém tem o direito de diminuir quem você é. Se essa história tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está assistindo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem.
E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, se inscreva agora no canal Ponto de Virada. Sua audiência é o que nos permite seguir transformando dor em recomeço, humilhação em esperança e silêncio em voz. Até a próxima história.